Olá, professor. Vamos conversar então sobre a lição de número 4. Esta lição de número 4 discute o texto de Gálatas, capítulo 4. E é este texto, Gálatas 4, que eu quero trabalhar com você. Depois de estudar Gálatas 1, 2 e 3, nós chegamos aqui ao 4. E o tema do 4 não muda muito. A carta aos Gálatas inteira trabalha a mesma questão, que é a relação entre o Evangelho e a lei, e Paulo tentando demonstrar para os leitores crentes da Galácia, os irmãos da Galácia, que o evangelho que ele pregou era suficiente, não precisava de um novo evangelho pregado pelos falsos irmãos ou judaizantes, como nós conversamos em nosso último encontro. Então veja aqui, o capítulo 4 continua a desenvolver a relação entre o evangelho e a lei, graça e lei, e é isso que Paulo faz aqui. E ele faz por diversos meios, ele continua argumentando, ele vai argumentando assim até o final da carta. Mas eu queria insistir num aspecto aqui, que é a relação entre o caráter do evangelho e o caráter da lei, né? Quando comparamos os dois, fica a impressão de que um é bom e o outro é ruim. O evangelho é mau e a lei o evangelho é bom e a lei é má. Ou seja, essa dicotomia que Paulo não faz. Ele não diz que um é mau e o outro é bom. O que ele diz é que há um propósito para a lei. A lei cumpriu o seu propósito. Após ter cumprido o seu propósito, veio o Evangelho. E o Evangelho de Jesus Cristo, então, ele vem após a lei ter cumprido o seu papel. Então vamos pensar um pouquinho aqui agora sobre essa questão do papel da lei. Eu gosto de ilustrar isso dizendo o seguinte, a lei demonstra, a lei mostra aquilo que não se pode fazer, aquilo que se deve fazer, mas a lei não capacita ninguém para fazer ou deixar de fazer aquilo que ela ordena. Então ela demonstra, ela ilumina o erro. Agora, a pessoa continua em função do pecado, por causa do pecado, ela continua na prática do erro. A lei mostra o problema, mas não é um remédio. Então entenda o seguinte, descobrir que alguma coisa está errada não é o suficiente para consertar. E, nesse sentido, a lei apenas revela o pecado, revela o problema, revela o erro, mas ela não tem o potencial para consertá-lo. Por quê? Porque o ser humano continua pecador. E aí o Evangelho vem resolver essa situação. E ele vem resolver essa situação imprimindo em nós uma nova natureza. E essa natureza, a partir de Jesus Cristo, dada pelo Espírito Santo, é que nos capacita a fazer aquilo que devemos fazer. Em outras palavras, agora agir como Deus deseja que nós hajamos. Então, esta é a relação principal aqui entre Evangelho e lei, né? Lei tem o papel, é uma espécie de pedagogo ou professor que orienta até certo ponto uma pessoa, mas dali para frente a pessoa precisa andar em outros termos, em outras condições. A lei tem sua limitação, e ela chegou até ali, dali para frente é o Evangelho. Paulo escreve bastante sobre isso aqui, e ele está preocupado, por quê? Porque os irmãos da Galácia, após terem descoberto o Evangelho, agora querem retornar para um termo que Paulo usa aqui, a servidão da lei. Né? Ele entende que os membros da igreja da Galácia, foram libertos por Jesus Cristo. Cristo os libertou. E agora, debaixo desta pregação dos falsos irmãos ou dos judaizantes, eles querem se prender novamente. Eles querem, de novo, se algemar à servidão anterior. É como se, após um desenvolvimento, o indivíduo saiu da educação infantil, foi para o ensino médio, foi para a faculdade, ele quer retornar e ele não está satisfeito com o ensino superior e ele quer voltar para o ensino médio e ele não está satisfeito com o ensino médio, ele quer voltar para o ensino infantil. Veja, estou ilustrando como o Paulo ilustra aqui. O Paulo argumenta, vocês querem retornar? Vocês querem voltar? É isso que vocês estão fazendo ao abraçar aí estas prescrições, esses rituais ensinados a vocês pelos falsos irmãos.
Então, o argumento é desenvolvido neste capítulo por meio da alegoria da escrava e da livre, a Agar e a Sara, e Paulo desenvolve isso com muita propriedade aqui no capítulo 4, do 21 ao 28. Nós vamos ensinar isso para os nossos alunos com muita tranquilidade, com muita paciência, tentando ao máximo ilustrar para que eles entendam estes temas e conceitos difíceis, até para nós, quanto mais para os nossos alunos, que às vezes não têm a vivência que o professor tem. Então, com paciência, com humildade, com sensibilidade e com bastante submissão ao Espírito Santo, dê a sua aula. Que Deus nos abençoe. Até uma próxima.